Então, se autorizar, né, a gravação aí de vocês, tá? E aí eu pensava assim, tá, esse negócio de eletro é interessante, de biofeedback também, são recursos a mais. Mas quando eu pensava no exercício, naquela época, o quê? Eu fiz a especialização em 2002, na Unifesp. Eu fui na primeira turma de especialização de fisioterapia do assoalho pélvico, né? E naquela época a gente falava de contrai e relaxa. E o link do Zoom, ele tá sempre lá no, na bio, para quem está assistindo aqui, tá? É só se cadastrar como um aluno gratuito, tá bom? E aí, o que que acontece, né? Então, eu percebia, né, que para atender as pacientes em domicílio, levar aparelhos era muito difícil. Então, pensei na Cinésio. E quando a gente começou a estudar, lá em 2002, a gente não tinha muitos trabalhos de exercícios integrados que usavam a postura, a respiração, né? Era mais assoalho pélvico mesmo. E eu pensava assim, calma, peraí. Se esse assoalho pélvico está na pelve e tudo que eu faço com o meu corpo interfere, passa pela pelve, por que que eu não estou considerando isso na hora de fazer exercício, né? E aí eu comecei a estudar a base ali da Daiane Lee, da estabilização, fiz um curso de estabilização lombopélvica para aprender esse conceito aí da casa de força, né? Depois eu fui fazer um curso de Pilates, né? Tive estúdio de Pilates, tudo. E eu achava muito interessante essa visão que a gente poderia trabalhar exercícios que, que indiretamente, naquele momento, eu pensava assim, que indiretamente vai estar trabalhando o assoalho pélvico, né? Então, a gente sabe que a musculatura do assoalho pélvico, ela tem uma parte que é... Ah, a Natália conseguiu acessar, que bacana. A gente sabe que tem uma parte da musculatura do assoalho pélvico, 30% das fibras do assoalho pélvico, a gente consegue trabalhar de maneira consciente, tá? Então, quando você pensa em contrair a musculatura do assoalho pélvico de maneira consciente, está trabalhando 30% dessas fibras. Só que, quando você alinha a sua postura, faz um trabalho de adequação postural, de adequação das pressões intraabdominais, você trabalha 70% dessas fibras do assoalho pélvico. Então, os músculos de resistência do assoalho pélvico, eles não dependem da nossa consciência. Aqueles aquela camada de músculos mais internos, né, que formam o diafragma pélvico, para ele estar ali garantindo a ação dele na sustentação, no posicionamento das vísceras, e ele, por ser um músculo postural, ele está o tempo todo trabalhando, ele nunca relaxa. E aí, naquela época que eu fui terminando a especialização, continuei na Escola Paulista, ali estudando, eu fui vendo que tinha alguns trabalhos, poucos trabalhos, que começavam a falar dessa estabilização lombopélvica para dor lombar, né? E aí para dor pélvica. Aí a gente começava a observar sintomas urinários em mulheres com dor lombar, né? As mulheres no pós-parto. Parecia um combo de alterações, de disfunções musculoesqueléticas, porque ela tinha, às vezes, dor lombar, dor sacroiliaca, o abdômen globoso, flácido, sem ativação, então ela não tinha aquela estabilidade lombopélvica necessária para diminuir a sobrecarga na região pélvica do quadril, lombar pélvica do quadril.
Então, ela já estava numa condição mais suscetível para sobrecargas, justamente por estar no pós-parto, né? E, por exemplo, uma mulher que era atleta, a gente avaliava aquele assoalho pélvico e via que o assoalho pélvico era um assoalho pélvico forte, que ela tinha uma boa contração, ela tinha uma boa resistência. Mas por quê? Se ele é forte, por que que ela perde? E se ele já é forte, por que que eu vou trabalhar foco nos exercícios de contração se ele já é forte? Entendeu? Então, eu precisei ir ali, naquele momento, mergulhando no aprendizado da biomecânica, do que a gente tinha de estudos na época, para aprender mais sobre essas relações do assoalho pélvico com o abdômen, com a respiração, com a postura, com os movimentos do membro inferior, com os movimentos do membro superior. Isso foram ao longo de anos e anos e anos, porque a gente vai fazendo as formações, a gente vai aplicando, muita coisa não funciona, algumas coisas funcionam, aí a gente vai entendendo o que funciona, como funciona, por que funciona, vai separando. Ah, isso aqui funcionou. Ah, isso aqui funciona assim. Ah, isso funciona naqueles casos. Ah, isso não funciona naqueles casos. E isso é ao longo de anos mesmo. Então, se eu olhar para trás, ao longo desses últimos 20 anos, eu me dediquei extensivamente para entender o movimento do corpo e as respostas desse movimento nas pressões intraabdominais e a resposta do assoalho pélvico, né? E isso foi muito importante para mim. Só que hoje é fácil falar, porque assim, passaram mais de 20 anos estudando isso. Só em 2015 é que eu tive coragem, né, de sair da minha zona de conforto ali, colocar aquilo que eu pensava para o mundo, né, para o mundo que eu digo assim, para as pessoas, falar disso, olha, gente, não é só assoalho pélvico de contrair e relaxar. A gente tem o abdômen, a gente tem a respiração, a gente tem a postura, né? Então, tem essa parte de biomecânica, de estabilização, que a gente tem que considerar também. Não estou falando para deixar de considerar os músculos do assoalho pélvico, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, mas a gente também tem que considerar o que não é só isso, né? Tem algo a mais. E para organizar um raciocínio clínico com esse planejamento de exercícios, não foi fácil. No início, eu falei, por onde eu começo? Como que eu começo? Ah, a pessoa tem que aprender a respirar. Mas a pessoa tem que respirar certo para conseguir fazer um exercício do assoalho pélvico. Imagina o transtorno que é isso, né? A pessoa tem que perceber a tensão e a contração do corpo, perceber as posições do corpo. Então, eu fui incluindo exercícios psicossomáticos, né? E aprendendo a lapidar esses exercícios por aquilo que realmente é importante quando a gente utiliza esses conceitos de exercícios psicossomáticos, de exercício de respiração, de relaxamento, de percepção corporal, aplicados à fisiopélvica. O que que realmente funciona? Né? Em tudo é uma construção lenta, é uma construção que leva tempo, leva você realmente assim, sentar a bunda na cadeira, estudar artigo, ver o que, que os artigos estão falando, se faz sentido com aquilo que você está vendo na sua prática clínica, se faz, o porquê que está fazendo sentido, o que, que não está fazendo sentido para você, aonde foi que você não olhou, né? E hoje eu consigo dizer para vocês que eu consegui chegar num ponto de desenvolvimento de uma metodologia de raciocínio que é muito mais do que fazer exercício pélvico, que é você saber avaliar corretamente, pensar dentro dessa avaliação o que que você consegue fazer para aquilo que a paciente precisa e aquilo que ela consegue fazer. Porque não adianta você ter protocolo de exercício, sequência de exercício, se você não sabe adaptar isso para a necessidade e dificuldade da paciente que você está fazendo. O trabalho científico é maravilhoso para dizer
que o exercício de treinamento dos músculos do assoalho pélvico resolve para incontinência urinária. Ótimo. Mas o que que você faz com isso na sua prática clínica? Na sua prática clínica, você chega lá com uma caixinha de ferramentas, né? E você vai avaliar a sua paciente para saber qual é a melhor ferramenta que você vai utilizar para aquelas disfunções que ela apresenta na avaliação. Então, por exemplo, o exercício de contrai, relaxa, treinamento dos músculos do assoalho pélvico, seja contração rápida, seja contração sustentada, né? Treinamento do deck neck, que são essas respostas rápidas da musculatura do assoalho pélvico, com saltitos, né? Um exemplo, com treinos de equilíbrio para respostas automáticas, reflexas da musculatura do assoalho pélvico, também deve fazer parte de um programa terapêutico de cinésio pélvica, né? Mas para que paciente? Para quem? Para todas? Não. Aí você faz uma avaliação da musculatura do assoalho pélvico da sua paciente, você identifica que aquela incontinência urinária que ela tem quando ela tosse e espirra, na verdade, ela não tem uma hipotonia. Você não observa uma frouxidão naquele músculo. Quando você toca o músculo, tem tônus. E aí você percebeu que, na verdade, tem um aumento dessa tonicidade, né? Quando você toca, não é que você sente como se fosse um osso, mas você sente ali que o músculo está mais durinho, e se você compara com o seu trapézio, você fala assim, nossa, realmente, esse músculo mais durinho, ele é um músculo tenso. E aí, como que esse músculo tenso se comporta quando você faz um treinamento do assoalho pélvico, com exercícios de contração rápida e exercícios de contração sustentada? Mesmo que você trabalhe as respostas reflexas do assoalho pélvico, mas aquela musculatura está tensa, aquela musculatura está com tônus aumentado. Ela pode não ter uma hipertonia, mas ela tem uma hiperatividade, tem pontos, gatilhos naquela musculatura. Quando você toca aquele músculo tenso, como o trapézio, você vai aumentando a pressão ali do toque e você vai sentindo que o músculo fibrila na sua mão, que começa a pular o músculo. Aí você fala, nossa, por que que tá aqui, parece que está vibrando? Por que que quando eu toco esse músculo do assoalho pélvico, parece que ele está vibrando? Ele fica pulando ali no meu dedo. Porque é um músculo hiperativo. E esse músculo hiperativo, ele pode não estar de todo tenso, ele pode ter regiões com mais retração, com mais tensão, e outras regiões com maior fraqueza, frouxidão, tá? E o que que acontece? Às vezes essa tensão pode ser tão grande que você vai perceber que quando você toca esse assoalho pélvico, você vai ficar na dúvida. Nossa, parece tão tenso que parece que tem um osso. Eu tenho que olhar lá na anatomia para falar assim, calma, peraí, onde que eu estou tocando mesmo? Né? Os isquios estão na lateral, então esse centro tendíneo aqui tá tão duro que parece um osso. Ou que você tem muita dificuldade no toque do assoalho pélvico. Você vai ali, a paciente, você vai com calma, vai no toque leve, e a paciente reclama de dor, de desconforto. E aí, quando ela fala que está doendo, que está queimando, que está desconfortável, o que ela faz? Ela tensiona mais. E ela não tensiona só o músculo ali da entradinha da vagina, ela tensiona o glúteo, ela trava a respiração, ela fecha a perna. Olha como é que é o gerenciamento desse desconforto no momento da avaliação. Já mostrando para você que esse músculo ele não está ali hipotônico e que mesmo que ela tenha uma perda de urina quando tosse e espirra, como que esse músculo pode não ser fraco? Você se pergunta, porque ele está duro, ele está tenso, ele é forte. Não. O músculo tenso, que já está contraído,
como que ele vai gerar contração se ele já está ali com as fibras todas contraídas? Não tem espaço para gerar contração. Olha que interessante. Para você gerar uma potência de contração, você precisa ter espaço entre as fibras. É torque isso. Quanto maior a deformação das fibras, maior vai ser a geração de potência muscular, de força muscular. Muito interessante. Então, aquele músculo tenso, ele te mostrou na avaliação que, na verdade, ele é fraco, que mesmo que ela tenha uma força boa num primeiro momento, a tensão não deixa que essa força se repita. Então, ela tem dificuldade de relaxar entre uma contração e outra, e você percebe que ela perde força e resistência na contração muscular. Olha que interessante. E aí ela perde urina quando tosse e espirra. Mas o músculo está tenso e você vai colocar um reeducador naquele períneo para treinar a anteninha subindo e descendo. Porque você viu num vídeo do Instagram e a paciente viu o vídeo e falou para você que achou interessante isso. E que você falou, então eu vou usar com ela, porque isso é um fator de motivação. Ela vai ver a anteninha ali mexendo quando ela contrair, ela vai estar sabendo que está contraindo no lugar certo. Mas como que você vai trabalhar essa contração correta se ela mal sabe a condição de tensão, se ela não se percebe naquela condição de tensão? Se você não traz uma adequação de tônus, se você não pensa em diminuir essa tensão, como é que você vai trabalhar a força e a resistência dessa musculatura se ela não está relaxando adequadamente entre uma contração e outra? Isso é raciocínio clínico, isso é um desafio para a gente. E ele é um desafio sempre. As mulheres que têm constipação normalmente têm o público-oxígeo tenso. Esse público-oxígeo mais tenso, ele vai tracionar os músculos do assoalho pélvico para trás, e quando você olha a região da vulva, na avaliação íntima, você percebe uma distância maior ali naquele espaço da vulva e uma hipotonia na região dos grandes lábios. Mas uma hipotonia que vem por quê? Porque aquela tensão de constipação de quem faz força para evacuar traciona para trás e é como minha blusa, ó, puxei aqui, ela abriu aqui, né? Olha, para vocês verem. Então, o que acontece? O público-oxígeo tenso puxa, a região dos grandes lábios abrem e ficam hipotônicas com essa tensão do público-oxígeo. Aí você não sabe avaliar, identifica que tem essa fragilidade no público, na região dos grandes lábios, do bulbo esponjoso, da musculatura superficial do assoalho pélvico, nessa membrana perineal. E aí você dá exercícios de contração rápida, porque você sabe que esses exercícios de contração rápida, eles melhoram o tônus dessa região superficial do assoalho pélvico. Mas você está dando carga, está dando treinamento específico para aqueles músculos superficiais, sendo que o músculo profundo está puxando para abrir. Então, eu puxo de um lado para melhorar e o outro lado está puxando para piorar. Então, é como enxugar gelo. Se eu não for no foco de entender que aquele músculo tenso, ele está tenso por alguma razão e eu preciso trazer um encontro de equilíbrio daquela tensão. Lembra sempre,
Um ponto de tensão gera outro ponto de fraqueza. Os pontos de fraqueza geraram aquele ponto de tensão. Então, a pergunta que não quer calar é se este ponto de tensão está aqui, da onde que ele é consequência da fraqueza? Porque se eu fortalecer aonde está fraco, aquele ponto se equilibra. E aí facilita eu ir lá e soltar aquela tensão. Também não adianta ir lá e só soltar a tensão do assoalho pélvico se eu não souber olhar e ver quais são os pontos de fraqueza que geraram aquela tensão. Quer um exemplo disso? Um outro exemplo, o abdômen flácido no pós-parto, um abdômen sem ativação. Aquele músculo do abdômen que esqueceu que é abdômen, esqueceu que tem que contrair em tudo que você fizer. Ele não se ativa mais. Ele perdeu a capacidade de responder aos aumentos da pressão intraabdominal para garantir a estabilidade lombopélvica, sobrecarga mínima nessa região. Olha que interessante, né? Então, não adianta nada eu olhar aquele abdômen tenso e não olhar a parte do quadrado lombar, dos paravertebrais lombares. Às vezes eu vou ter que liberar a região de paravertebral lombar, criar espaços nessa região posterior, e às vezes eu vou fazer isso com exercício de enrolamento, para criar espaços posteriores e trazer mais ativação para o abdômen, consequentemente, sem precisar trabalhar a contração do abdômen. Só de eu abrir as costas, arredondando as costas, levando ar para as costas, criando esse espaço com uma flexão do tronco e com uma pelve em retroversão, fazendo esse arredondamento da coluna, criando espaço com o arredondamento, não se achatando, mas se expandindo enquanto arredonda as costas. Muito interessante isso, não preciso fortalecer o abdômen. Naturalmente, quando eu vou fazendo isso, criando esse espaço nas costas, por causa da tensão das costas, eu possibilito que os extensores alongam, façam a função de extensão e que aquele abdômen sem ativação, ele faça a função dele de flexão, porque eu estou tirando o excesso de tensão posterior para conseguir tensão anterior. E não adianta eu ficar treinando exercícios de abdominal se eu tenho um excesso de tensão nessa face toracolumbar, se está tudo ali crispando, tenso, sem espaço, qualquer movimento que ela faz com o braço para cima, aquela hiperlordose lombar aumenta, eu vejo os músculos paravertebrais se contraindo, o quadrado lombar ali gritando. Se eu não der um espaço para essa região, não adianta só fechar o zíper da calça enquanto eleva. A cinésio tem muito que evoluir ainda. E é um olhar muito biomecânico, falta aqui um olhar de face, é uma crítica que eu faço, mas é ao meu próprio trabalho. Porque, assim, é um processo de aprendizado nosso, em saber pegar as ferramentas que a gente tem de movimento, compor o exercício com essas ferramentas segmentadas do exercício. A gente transforma o exercício em vários movimentos. Esses movimentos compõem o exercício que a gente quer e aonde a gente quer levar o paciente. A gente segmenta. Esse é um dos princípios básicos. E a gente entende, a gente busca entender uma biomecânica que está mais estabelecida de conceitos há muitos anos, e é nessa biomecânica que a gente vai entendendo essa complexidade desse corpo que funciona como um todo num espaço onde tem gravidade. Aonde eu estou o tempo todo lutando para não colapsar.
para vencer essa, para resistir à tentativa da gravidade me colapsar, eu preciso preencher o meu corpo de um espaço, trazer algo para o meu corpo que esteja sempre em expansão, vencendo essa pressão constante, contínua da gravidade me colapsar. É sempre uma luta constante contra a gravidade. E como o nosso corpo se ajusta, é importante para as respostas que a gente quer, como a gente faz esses ajustes na gravidade. Vocês estão comigo? Estou viajando demais. Falem, me falem, pelo menos, dá uma luz aqui, Liris, estou com você, estou te entendendo. Estou viajando junto. Tá tudo bem? Tá todo mundo quietinho? Tá difícil de entrar na viagem, na reflexão, mas dá um alento para quem está aqui desse lado. E acho que eu não tive resposta nenhuma de ninguém aí. Mas como fala, por favor, não vou conseguir ver o chat agora. Abre o áudio e fala ali, ó, tá dando para entender, ó, tô com dúvida aqui. Liris. Não, eu estou gostando muito, tá? Dá para entender. É. Tá bom. Maria Alzira, tudo bem aí com você? Oi, tudo ótimo. Estou junto aqui também, estou viajando junto, Liris. Então tá bom, então tá Tentando ótimo. visualizar tudo que você está falando e confundindo na minha cabeça, mas está tudo ótimo. Quando dá uma Vamos bagunçada, juntas. depois, aos poucos a gente organiza. Justamente, é hora de falar. Tem mais coisas aí. Ótimo. É gostoso, juntinha. né? Não, É gostoso não está também. sozinha, não, justamente. A gente está viajando junta. Então tá bom. É boa essa. Eu tô, Liris, Oi, querida, pode eu tô falar. igual a Alzira, assim, tô parecida, aliás. Tô tentando visualizar o que você está falando, algumas coisas eu consigo, outras ainda tá um pouco difícil, mas vai indo, mas tá ótimo. Tá. Não tem problema que tá difícil. Para mim também não é fácil. Mas é esse um trabalho de abstração, né? E a gente vai junto na viagem, vai construindo isso numa construção coletiva, é muito bacana. Então, eu já queria. temos alguém junto aí, ó. Eu e a Ângela já estamos na mesma vibe aí, todas doidas. Mas é bom que daí a gente continua tentando entender isso aí. Tá ótimo. É isso aí. Gente, olha só. Quando eu coloco o paciente, às vezes eu coloco a paciente naquele tecido lá da Inner, né? Aquele Inner Sense, que eu adoro trabalhar com isso. E quando uma pessoa, uma mulher, assim, né? Que eu não atendo homem, que é muito controladora, ela olha assim, meu, você é louquinha, né? Ficar fazendo lá o movimento e respirando. Eu falei, mas é uma loucura boa, faz bem para você. Porque vai desconstruir aquela coisa que as pessoas têm do exercício, né? Vai trazer entrega, vai trazer fluidez, vai trazer sensações aonde muitas vezes ela nunca tinha se percebido, né? E às vezes caem algumas pacientes comigo, assim, extremamente rígidas de raciocínio, né? Ela aqui e eu ali, né? Aquela coisa mais eu falo assim, Deus manda as pessoas certas para gente, né? Para aprender. E aí eu falo que é onde está o desafio, né? Porque aquela pessoa que às vezes não aceita, né? Uma coisa que ela precisa se entregar, que ela precisa confiar, porque ela está sempre ali no controle, né? Então, é bacana. Então, desafio e a gente tem todos os dias, né? Mas é isso que impulsiona, né? A gente para dar os saltos. Então, obrigado por vocês estarem comigo nessa viagem, né? E aqui é importante também a gente entender que mais do que apenas executar exercícios, é fundamental compreender o raciocínio clínico por trás do desenvolvimento de programas terapêuticos que utilizam o movimento na reabilitação pélvica. E a gente vai entender que o exercício, ele é composto por um conjunto de movimentos, tá? Então, a gente vai deixando de usar exercício
passando a usar a palavra movimento, deixando de usar protocolo, passando a utilizar programa terapêutico, tá? E os desafios que te fazem crescer, né? Primeiro, é compreender a fisiologia do exercício a partir dessa segmentação do movimento, tá? Que vai fazer com que a gente entenda a evolução, a necessidade da gente, às vezes, segmentar o exercício para que a paciente consiga aprender esse exercício e consiga, assim, tendo ganhos gradativos para conseguir realizar um movimento com mais harmonia, com mais coordenação, com mais consciência, tá? A gente vai evitar fazer um exercício que a gente achou bonito, mas que não serve para paciente. E quando a gente vê que a gente colocou um exercício que ela travou a respiração, elevou os ombros, contraiu o glúteo, a barriga estufou, você para, por favor, e fala assim, não dá para seguir desse jeito. Eu tenho que olhar para ela e pensar o que eu vou fazer para que ela entenda o que ela tem que fazer. Porque desse jeito aqui não está dando certo. Ela não está fazendo o que ela precisa fazer porque ela não entendeu. E às vezes ela não entendeu porque ela não tem condições de recrutar as musculaturas adequadamente que são exigidas naquele exercício. Então, você tem que evoluir, pensar no que vem antes para você atingir aquele movimento. É segmentar mesmo. Um exemplo, né? Se eu quero fazer essa flexão do tronco que eu estava contando aqui para vocês, né? O arredondar as costas para trazer mais ativação para o meu abdômen, criar espaço nas costas, se eu estiver sentada e eu empurrar o pé no chão e começar a imaginar os meus isquios mais próximos, fazer um esforço no sentido de aproximar os isquios enquanto eu jogo as costas lá para trás, afastando os ombros da orelha e empurrando o pé no chão, eu vou sentindo que naturalmente o meu abdômen vai vindo. E eu vou conseguindo, com esse empurrar o pé no chão, perceber uma ação maior do glúteo, fazendo a aproximação entre os isquios. E com isso, as minhas costas, a minha lombar, ela vai fazendo mais a flexão. E aí, quando eu associo isso, o levar o ar para as costas, eu crio aquele espaço nas costas, e aí que eu começo a sentir aquele abdômen vindo para dentro, de dentro para fora, de baixo para cima, só porque eu criei espaço nas costas com o empurrar o pé no chão. Então, é muito interessante, porque se você for, por exemplo, trabalhar na bola, senta a sua paciente na bola, uma bola grande, bola Bobot, não bola de Pilates, Pilates nunca inventou bola, né? Essa bola, na verdade, foi desenvolvida por um trabalho neurológico, a bola que a gente usa, né? A bola Bobot. E aí, se você pensar, sento na bola lá, flexão de quadril, flexão de joelho, 90 graus de quadril, 90 graus de joelho, pés apoiados firmes no chão, e eu vou fazer uma anti-retroversão. Naquele momento em que eu observo a paciente fazendo a anti-retroversão, eu percebo muita mobilidade, ela está muito solto o movimento. E aí, quando eu olho, aquele abdômen está solto. Ele não estou vendo a contração do abdômen. E quando eu olho nas costas, tem uma contração excessiva nessa musculatura paravertebral, quadrado lombar, porque quando ela faz a extensão para lá, eu vejo direitinho assim, aumentar aquela curvatura
e os músculos tensionarem, e nada de abdômen, e aquele movimento solto. Então, se você for buscando fechar os isquios e descendo um pouco na bola, fazendo a retroversão, empurrando o pé no chão para ir fazendo mais a retroversão, você vai ganhando esse espaço nas costas, aquele músculo que estava ali contraindo no excesso quando você fazia a antiversão, ele já vai criando espaço, ele já vai entendendo que ele pode relaxar. E você vai trazendo a ativação para o abdômen. Nesse momento em que você vai aproximando os isquios e arredondando as costas. Na bola, sentada na bola. Você pode segurar no espaldar na frente, enquanto você faz esse movimento. E aí, quando você faz o movimento de retorno e você para na posição neutra da pelve, vai observando o autocrescimento, o afastar os isquios do topo da cabeça, que isso é muito da cinésio, e vai sentindo o quê? Esse abdômen vir. Se você perceber que vem um excesso de ativação de contração lombar, traz de novo para a retroversão, fazendo essa flexão do tronco, até que você consiga uma posição neutra da pelve, sem o excesso da musculatura posterior. E aí, quando você vai devolvendo essa mobilidade diante, retro, você já percebe que tem uma estabilidade maior na pelve, que aquele abdômen vai contraindo, e o posterior não está ali gritando, você não está vendo aquele paravertebral saltar tanto, porque você criou espaço, você trabalhou a coordenação entre agonista e antagonista, você deu função para esse abdômen só por trabalhar essa integração de coluna, abdômen, pelve, membro inferior. Só que se você não faz isso, você faz um movimento solto de mobilidade e você não ganha estabilidade. A gente quer movimento livre para relaxar. E a gente quer movimento que vai buscando a ação dos músculos para que eu faça as minhas atividades de vida diária, de exercício físico, sem um excesso de sobrecarga nessa região da pelve. Então, eu quero esses músculos entendendo que eles são músculos e que eles vão contrair naquele momento, relaxar naquele momento. Mas isso eu preciso treinar, focando na percepção e segmentando o movimento. Ai, Jesus amado. Tá melhor esse exercício agora. Conseguiu visualizar, Angela, meu amor? Consegui, mas assim, o que que acontece? Às vezes parece que eu falo uma coisa, a pessoa entende outra totalmente diferente. E aí, Você na vai hora, chegar não aí. sai aquilo, e tem paciente que fica com medo de cair da bola, entendeu? E medo da dor. Aí é um outro É, ponto. e aí acaba não conseguindo fazer porque trava na hora do movimento. Olha, eu vou pedir para você me mandar esse áudio, porque eu estou justamente com um projeto junto com a outra física que está lá no consultório, que a gente tem o curso junto com a Andréa Magalhães do Rio, né? E de ajudar vocês neste comando verbal. Como que eu dou o comando verbal para a gente conseguir a resposta que a gente quer do paciente, porque a gente deu um comando que ele não entendeu. Então, a gente precisa sentir isso no corpo, a gente precisa fazer e segmentar, aprendendo a segmentar e saber o que falar para o paciente. Mas você está na construção certa. Depois você me manda um áudio com isso que você falou, tá? Tá, Porque eu quero mostrar isso para a Thaís, tá legal, pode deixar. Mando sim. tá? E aí, assim, isso é a dificuldade que muita gente tem de trabalhar com exercício e que às vezes para nessa dificuldade. Por quê? Eu coloco a eletro, já tenho o efeito que eu quero, mas e a dinâmica da vida, ela é movimento de braço, de coluna,
de pelve, de pé, de joelho, de quadril. E você não está pensando nessa funcionalidade quando você trabalha com o recurso da eletro sem a cinésio. Então, aprenda uma coisa. Fisioterapia pélvica sai da maca, gente. Sai da maca. Eu vou abrir assim uma, uma campanha. Fisiopélvica, sai da maca. Tá? E vai para o movimento, e vai para a carga, e vai pensar na vida dessa pessoa, e vai pensar nos músculos que ela tem que ter ativos, aonde que ela precisa encontrar equilíbrio daqueles músculos que estão em excesso, tá? Então, só de começar a pensar em sair da maca já é um grande passo, tá? Liris, Oi, pode falar. você me fez lembrar, logo assim, na minha época de faculdade, né, quando eu era estagiária, eu tive uma professora que ela comentava muito isso. Ela falava assim: a gente não passa o dia inteiro deitado. A gente senta, a gente anda, a gente faz várias coisas. Às vezes você deita, mas a maior parte do tempo você está em movimento. Então não dá para você fazer todos os exercícios com o seu paciente e ele deitado, porque ele não vai ficar deitado o dia todo, Exatamente. né? E é essa funcionalidade que eu acho que você está falando, né? Exatamente isso, essa funcionalidade. Então, o seu programa terapêutico, ele tem que devolver a função, tem que devolver a este músculo do assoalho pélvico ativo da vida dela, junto com o abdômen, junto com coluna, junto com o andar, junto com agachar, junto com levantar peso. Isso aí. Em Líris, Oi. aqui a gente está reformando a clínica, né? E a gente está montando uma parte só de exercício mesmo para trabalhar o assoalho pélvico. Porque até os médicos aqui estão pedindo na minha cidade. E aí, tipo assim, eu estou montando uns exercícios, musculação terapêutica, cinésio, com pilates, tudo, assim, montar vários exercícios para o próprio paciente, assim, persistir durante a atividade física. Então, a gente vai trabalhar em cima daquilo. Eu não quero ficar mais com o paciente só na maca. Meu objetivo é esse agora. Escreve num post-it assim: como proteger a pelve de impacto nos exercícios físicos de impacto, Ah, vou fazer isso. tá? Porque aí você vai pensar num exercício e vai falar assim: calma, como é que eu faço aqui para compensar essa carga? O que eu posso melhorar de criar espaço, de devolver função, aonde que tem excesso de tensão, aonde que não está tendo ativação, como que eu faço um equilíbrio melhor aqui, para onde eu jogo peso, para onde eu trago ações integradas do músculo do corpo, que já trazem um músculo do abdômen do assoalho pélvico sem que a pessoa precise pensar em contrair. É isso que você vai raciocinar, entendeu? Quando você tiver, pensa no exercício e pensa nesse raciocínio. Como que eu Sim, adapto? O que eu é isso que tenho? eu quero fazer. E vai vir muita coisa boa, viu? Ah, Depois você eu me não sei chama se também no WhatsApp. o que você, não sei se você já ouviu falar do elástico trainer. Então, eu fiz o curso, gostei muito e agora estou associando junto com a assoalho pélvico, que é muito exercício parecido. Muito legal. E às vezes é o comando que faz a diferença. É como Sim, que é isso que a Angela falou, assim, às vezes a gente não sabe como dar o comando, mas é esse detalhe no comando é que faz a diferença para ativar naquela resposta que você quer, exatamente. né? Ah, eu tô tão feliz de saber disso. Depois você me chama no WhatsApp também, eu quero bater um papo com você e entender mais o que você está fazendo. Tô adorando. Você está no Rio, né? Não, eu estou no Espírito Santo, em Ah, Linhares. é, no Espírito Santo, olha só. Depois a gente bate um papo no WhatsApp. Não, sim, com certeza a gente bate. Eu vou estar no congresso da fisioterapia em De junho, Curitiba? Ah, de de Curitiba. Curitiba. É. Nossa, eu vou estar com uma pessoa que faz um trabalho lindo, que é a Bruna.
da Inner, né? E estou aprendendo muito com ela também. E a gente vai dar um Legal. workshop junto, vai ser top, ó. É, e a gente É senta mesmo. pessoalmente também para conversar, tirar um tempinho. Claro, opa, claro, eu adoro conversar, tomar um café e conversa, tá bom? Isso. Mas então tá. Tá, mas depois me chama no WhatsApp, eu quero entender um pouquinho mais o que você está fazendo lá. Estou adorando as ideias. Muito Ah, bom, então tá bom, então pode deixar. parabéns. Aqui, Obrigada. os programas de exercício, eles têm que ser adaptados às necessidades individuais, que vai depender da sua avaliação, da história clínica, da avaliação física, dos sintomas que a paciente quer melhorar. De acordo com os sintomas, você vai organizar os objetivos específicos. Isso tem que ficar claro para você. Lá no Clube da Fisiopélvica tem várias aulas de avaliação detalhada. Meu, estuda. E mesmo lá no clube, na área gratuita, depois eu vou disponibilizar outra aula lá de um intensivão de avaliação para vocês, tá? Eu quero vocês, olha, entendendo mesmo de avaliação para poder selecionar a melhor ferramenta para o que você está ali vendo do seu paciente, tá? Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de adaptação dos programas de tratamento, promovendo uma abordagem personalizada e centrada no paciente. Isso eu coloquei de pensamento crítico, pensando que quando você olha os trabalhos científicos, você vê que os trabalhos científicos, eles são protocolos. E você tem que ter o pensamento crítico que protocolo não se aplica ao seu paciente. O seu paciente merece uma abordagem personalizada e centrada nele, nas dificuldades dele, nas necessidades dele, na vida dele. Se a gente separar aqui, olha, tem 11 pessoas na aula. Você acha que a mesma coisa que resolve para mim, resolve para todo mundo que está aqui? Mas eu tenho que ter algo que resolva, por exemplo, para cerca de 75% das pessoas que estão aqui. De 75% dessas 11 pessoas que estão aqui assistindo a aula, aqui pelo Zoom, têm que ser responsivas positivamente a um método de exercício, para que esse método ele seja efetivo para que possa ser reproduzido. E para isso eu vou desenvolver um exemplo. Suponhamos que nós 11 aqui, a gente tem uma questão de ansiedade no período pré-menstrual. E eu vou fazer um protocolo de exercícios de respiração para que você faça um treino de respiração, de foco e atenção durante o seu período de ciclo menstrual. Então, você menstruou no primeiro dia, você vai praticar 5 minutos essa sequência de exercício. Durante todo o seu ciclo menstrual, você vai parar 5 minutos e praticar estes exercícios de respiração e de foco e atenção, de atenção plena. E aí eu vou aplicar um questionário para saber se melhorou a questão da ansiedade no período pré-menstrual, no período menstrual. E eu vou acompanhar este grupo de 11 com este protocolo durante 3 meses, e eu vou aplicar este questionário inicialmente e aplicar o questionário depois de 3 meses. Então, são 3 ciclos menstruais em que todas as participantes de estudo vão fazer o mesmo protocolo, e depois eu vou comparar com o número de pessoas mais ou menos com a mesma idade, mais ou menos o mesmo peso, mais ou menos ali as mesmas características, eu vou aplicar um outro protocolo, não fazer nada, e eu vou avaliar isso depois para saber, olha, o grupo que eu fiz a respiração
pela escala, sei lá o quê, deu uma melhora de 75% nas questões de ansiedade, com práticas diárias de 5 minutos de meditação e atenção plena, com foco na respiração, para melhorar os sintomas da TPM no ciclo menstrual, a ansiedade no ciclo menstrual. Sei lá, estou só brincando aqui com vocês, para que vocês entendam a diferença do protocolo. Aí, você vai atender uma paciente que tem muita ansiedade no período menstrual, que ela tem muito aqueles sintomas de tensão pré-menstrual, isso afeta muito a qualidade de vida dela, mas ela veio para você para tratar de uma incontinência urinária de urgência. Vou deixar de falar de esforço um pouco, de urgência. E aí, com esse quadro de incontinência urinária de urgência, você sabe que ela também piora da urgência no período menstrual. No período pré-menstrual, ela já começa a piorar da urgência porque aumenta a ansiedade dela. Então, a questão da ansiedade vem pela alteração hormonal, que interfere também na causa principal da busca pela fisioterapia, que era melhorar os sintomas de urgência miccional, de aumento da frequência urinária, e às vezes ela tinha aquela urgência seguida de perda. E quando ela tinha urgência seguida de perda, isso aumentava ainda mais a ansiedade dela. Então, quando ela sentia vontade, ela corria para o banheiro para evitar a perda. Isso fazia com que todo lugar que ela fosse ao banheiro, ela evitaria de estar em lugares onde ela não tenha banheiro, porque se ela sentir vontade, ela tem que correr para o banheiro. Então, isso, todo lugar que ela vai, ela já quer saber onde tem banheiro. Né? Então, você sabe que isso piora no período pré-menstrual e durante a menstruação, por uma questão dessa relação dos sintomas de tensão pré-menstrual e da ansiedade. Então, como é que você vai acompanhar esta mulher? Você pega lá o estudo que a fulana publicou e aplica o protocolo que funciona da respiração? Você pode aplicar o protocolo. Você pode aplicar aquela sequência ali de exercícios, mas você não vai fazer só isso. Você vai ensinar ela a se perceber, a perceber o corpo, a fazer o quick flicks, que são as contrações de inibição da bexiga quando ela sentir urgência. Você vai fazer um diário miccional. Você vai querer saber se o intestino dela, como é que o intestino dela está funcionando neste período pré-menstrual e no ciclo menstrual, se tem alteração do funcionamento do intestino. Olha que interessante, né? Saiu daquela coisa de foco só naquele protocolo. Você está pensando na pessoa, no que ela precisa. Isso é organizar programa de tratamento personalizado. Isso é centrar todos os recursos que você tem na necessidade da paciente. Você dá foco para ela. É muito diferente do que fazer protocolo. E aí você faz um monte de coisa com a sua paciente e você não sabe o que resolveu, mas é isso que é importante, porque você está olhando para a sua paciente. Essa paciente não é um número dentro de um estudo científico. Tá bom? Capitem? E aí, né, eu falo muito, mas que essas falas vão ficando um pouco repetitivas e vão trazendo mais reflexões, e você vai pensando nos casos que você tem, você vai pensando em melhorar a sua avaliação. Olha quanta coisa já vai mudar para amanhã, né? Na sua conduta, nesse olhar individualizado, centrado no paciente. Hoje, o grande diferencial da saúde é personalizar a assistência. Isso custa caro e a gente tem que aprender a fazer para poder cobrar. Tá? Porque custa seu tempo. Para eu organizar um programa terapêutico individualizado, eu tenho que fazer uma avaliação e eu tenho que estudar o caso da paciente. E depois mostrar para a paciente aquilo que da avaliação ela precisa. E colocar um tempo
para a gente aplicar aquelas técnicas, colocar avaliações e reavaliações no processo. Entende? Opa! Então, agora a gente vai falar do passo a passo para organizar esse planejamento de um programa de exercícios pélvicos individualizados. Estão todos comigo nessa? Posso continuar? Dúvidas? Reclamações? Fale agora ou cale-se para sempre. Podemos continuar, estamos aqui. Então, tá bom. Então, vamos lá. Avaliação inicial. Realize uma avaliação inicial detalhada do seu paciente, incluindo história clínica, objetivos do tratamento, avaliação postural. Avaliação postural. Avaliação da postura é muito importante. Amplitude de movimento, perceber se tem restrições de movimento da pelve. Avaliação de força muscular, não só do assoalho pélvico, mas extrapélvica também. O que é importante? A estabilidade do quadril, o glúteo médio, os testes, né, articulares, os testes também de encurtamento muscular, o teste de Thomas, de Trendelenburg, né, é um teste de equilíbrio, né? Quando a paciente inclina o corpo para frente, aquilo de descer com os dedos ao solo, você tira média distância do dedo ao solo, mas você sabe avaliar como é que está a coordenação entre abdômen e a parte posterior, agonista, antagonista? Nessa inclinação do corpo para frente, nessa medida da diferença da distância dos dedos ao solo, você sabe me dizer se ela tem um encurtamento de pelve trocanteriano com uma rotação externa do membro inferior e também um encurtamento de isquiotibial e de sólio, de gastrocnêmio? Dá para a gente ver isso. Como é que está a cadeia posterior? Aonde que estão as retrações da cadeia posterior na altura da lombar? Como é que é a tensão nessa região quando ela faz a flexão do tronco? Olha quanta coisa eu consigo avaliar além da pelve, né? Eu vou fazer uma avaliação de abdômen, eu vou trazer carga para esse abdômen para saber como esse abdômen responde a essa carga, como que é a resistência da parede abdominal, qual é a distância interreto, tá? E qualquer condição médica relevante, pós-cirurgia, você tem, dependendo da idade da paciente, será que você tem o combo, hipertensão arterial, colesterol alto, os problemas cardíacos e diabetes? Isso tudo altera o funcionamento da bexiga, né? Entendeu? Então, a gente precisa fazer uma boa avaliação, tá? E depois trazer a questão das necessidades com base nessa avaliação. E isso vai ser uma meta no seu tratamento, no seu planejamento clínico. Então, com base na avaliação inicial, você vai identificar as necessidades específicas da paciente. Por exemplo, a paciente tem uma urgência que piora no período pré-menstrual por conta das variações hormonais, ela fica mais ansiosa, isso aumenta a urgência e pode acontecer perdas que, às vezes, durante ou fora do ciclo menstrual, ela não tem perda. Só que pior. Então, olha como é importante você fazer essa avaliação. Olha, eu preciso trabalhar uma questão de exercícios que tragam um controle, uma gestão melhor dessa ansiedade. Se eu não trouxer este exercício, isso dentro do programa, eu corro o risco de tudo que eu fizer para ela inibir a bexiga, eu não conseguir resultado, porque ela tem uma questão de ansiedade. Tá? Seleção de exercícios. A partir dessa avaliação detalhada e
saber quais são os objetivos que eu vou atingir a partir do que eu encontrei de alteração, o que vem primeiro, o que é mais importante que desencadeia uma melhora de todo o sistema. Se eu não focar nessa melhora aqui, eu não consigo atingir uma espiral positiva de melhorando o quadro dela ao longo do processo, porque este ponto aqui, ele destrava outros pontos. Então, é muito importante eu buscar sempre da onde que está partindo a disfunção. E é nisso que eu foco o meu objetivo principal, terapêutico, para conseguir o objetivo principal da paciente. O objetivo da paciente era fazer exercício para ansiedade? Não, o objetivo dela era melhorar a urgência. Esse medo que ela tinha de perder. Diminuir a frequência urinária dela. Mas eu consigo atingir essa melhora só utilizando um tibial, um sacral? Ou eu posso utilizar um tibial, um sacral e usar os exercícios para controle da ansiedade, né, um gerenciamento disso, para deixar ela mais tranquila, e com isso ela também vai conseguir trazer mais foco e atenção para os exercícios de inibição dessa bexiga. Sem isso, é só eu falar assim, olha, quando você sentir vontade de fazer o número 1 e aquela urgência, é só você ficar fazendo contração rápida. Aí isso gera mais ansiedade nela, começa a suar frio, começa a achar que vai perder realmente, né? Entendeu? E ela não vai conseguir fazer exercício, certo? É isso que a gente tem que entender. E levando em consideração sua condição física, nível de condicionamento e restrições médicas. Eu coloco aqui o nível de aptidão emocional, a disponibilidade emocional dela para compreender as orientações, seja para mudança de comportamento, seja para o exercício, para o movimento que você está trabalhando, tá? Então, os achados da avaliação vão trazer os objetivos que se quer atingir com os exercícios. E aí, para atingir esses objetivos, o que eu vou fazer para atingir esses objetivos? Como eu vou pensar dentro do que é mais importante e eu vou trazer essa espiral positiva na melhora dos sintomas dela, tá? É por aí. Aí, opa. Acho que aqui eu acabei repetindo. Priorizar exercícios que visem melhorar a propriocepção, estabilidade articular, mobilidade, postura, força muscular, equilíbrio e padrões de movimentos dinâmicos adequados, não aquele padrão de movimento solto, livre, sem ativação, tá? Então, o que acontece? Num primeiro momento, eu foco na percepção dela. Com essa percepção, eu vou buscando com que ela perceba a postura, a respiração, os movimentos. E aí eu vou pensando na estabilidade, num primeiro momento, só pela ativação postural. E quando ela já começa a perceber essa ativação postural, ela tem condições de perceber essa ativação dentro da mobilidade da pelve. Olha que interessante, né? Então, eu movimento a pelve e eu sinto os músculos que estão lá por dentro. Quando eu trago um treinamento de força, de resistência, de carga, ela já tem que perceber postura, perceber a ativação dos músculos internos, junto com o assoalho pélvico, ela já tem que perceber aonde que ela está gerando um excesso de tensão desnecessária, quais são as compensações que ela está usando naquela posição do exercício. Olha como é importante você entendendo essa evolução. E aí, o que acontece?
Quando eu trabalho força muscular, quais são os músculos que têm que vir primeiro? Por exemplo, não dá para trabalhar exercício de carga, por mais simples que ele seja, dentro desse conceito, se eu não tiver a estabilidade lombopélvica, se eu não tiver os músculos intrínsecos dessa pelve acordados, ativos, presentes no momento em que eu trouxer a carga. Pode ser uma carga de abrir o elástico, de apertar o anel do Pilates. Uma carga mínima. Mas se ela não souber ativar corretamente essa musculatura interna, o transverso do abdômen, o assoalho pélvico, os multífidos, esses paravertebrais, se ela não souber trazer a ativação correta, pode ser o exercício mais simples. Ela vai apertar o arco do Pilates, ela vai abaular o abdômen e ela pode aumentar a curvatura da lombar neste momento, como compensações, porque isso não foi trabalhado antes. E às vezes o nosso exercício, ele fica chato. Por isso que a gente tem que ter criatividade para, numa sessão, trabalhar um pouco de cada coisa e ir evoluindo gradativamente em cada um desses objetivos. Então, dentro de uma sessão da cinésio pélvica, eu vou trabalhar o módulo percepção, propriocepção, aonde eu trabalho postura, respiração, assoalho pélvico, músculos estabilizadores, atividades de vida diária, os exercícios físicos que ela faz, como que é ela no trabalho, eu posso trabalhar tudo isso dentro da percepção corporal. E aí eu vou aumentando gradativamente, por exemplo, eu trabalhei a percepção da noção da postura, do apoio dos isquios sentada, do autocrescimento. Aí eu já trago para ela o quê? Sentiu que quando empurrou os isquios cresceu, veio alguns músculos lá de dentro do abdômen, parece que eles já acordaram, você já sentiu a contração, isso é ativação, isso é estabilidade. Agora, empurrando os isquios, você vai abrir o peito. Empurrando os isquios, você vai fechar os isquios e jogar o peito lá para trás. Empurra os isquios, abre o peito. Empurra os isquios, fecha o peito jogando as costas lá para trás. Eu trago mobilidade da pelve junto com essa ativação dos músculos internos. Agora, olha, você vai soltar o ar, jogar as costas lá para trás, o peito lá para trás, fechando os isquios e vai empurrar a parede. Vai empurrando a parede. Aí, quando você puxar o ar e abrir o peito, você puxa o elástico para você. Puxa o elástico, que vai te ajudar a abrir o peito, trazendo a contração dos músculos posteriores com a ativação do abdômen. Mas eu não quero excesso de tensão atrás, eu quero uma ação dos músculos posteriores sem um excesso. Tá? Mas eu trabalho isso com a percepção. E como é que é o treino de equilíbrio? Se ela não tiver percepção, como é que ela vai sentir esses ajustes? Como é que ela vai conseguir ficar de olho fechado numa plataforma estável, mais simples possível, junto os dois pés, deixa os pés juntinhos, fecha os olhos e percebe o movimento do seu corpo e a dificuldade de se manter sem abrir os olhos. Será que você consegue manter uma estabilidade do seu corpo, um equilíbrio do seu corpo com os seus pés bem juntinhos, ou você sente necessidade de abrir porque parece que você vai cair, que você está desequilibrando? Tá? Quando a gente traz esses padrões de movimentos dinâmicos, a gente pensa nesse movimento fluido, do corpo integrado. Então, depois de trabalhar toda essa evolução, de trabalhar estabilidade, postura, força muscular e equilíbrio, eu tenho que trazer uma coordenação dinâmica como se fosse uma dança para paciente, onde eu integro isso numa forma fluida, harmônica, gostosa, onde ela consegue perceber toda essa integração do corpo num dinamismo, sem ficar pensando muito. A gente pensa, a gente segmenta, mas depois a gente tem que integrar, deixar a coisa vir, parar de pensar o excesso, e aí a gente solta e deixa o corpo
confiar nele, né? Então, também tem esse equilíbrio. Às vezes a gente segmenta, mas não pode trazer muita segmentação, muito foco chato ali. Você tem que trazer uma dinâmica também. Isso não tem como ensinar para vocês. É a experiência de vocês, é vocês entenderem que raciocínio clínico segue essa evolução. E que, às vezes, num movimento, eu vou trabalhar propriocepção, estabilidade, mobilidade, postura, força muscular, quando eu trago uma resistência de abrir um elástico, de apertar uma bola. E quando eu gerencio isso com um certo desequilíbrio, eu já estou trabalhando respostas automáticas, para que eu não pense ali no que eu estou fazendo. Meu corpo, ele vai sendo treinado para que ele possa responder de forma automática. Tá? Vocês já devem estar super cansadas de me ouvir falar aqui todo este tempo, né? Mas aqui, olha, eu quero que vocês deixem anotado isso. Passos da cinésio. Percepção, postura, assoalho pélvico, respiração, mobilidade. Diferenças para serem observadas quando a gente trabalha a percepção. Tensão, relaxamento. A diferença entre tensionado e relaxado. Relaxado, ativado ou relaxado, solto, mole, fluido. Contração ou contração, né? Hipotonia, hiperatividade, o músculo que fica saltando. Hipoatividade, né? Um músculo que tem uma contração deficiente, por exemplo. Movimento localizado versus movimento integrado. Então, às vezes, eu vou pensar nesse movimento ali localizado interno do abdômen junto com a assoalho pélvico, e depois eu vou trazer esse movimento de forma integrada. Então, tem diferenças para a gente observar, trazendo foco e atenção de formas diferentes também durante os exercícios, durante os movimentos. Treino de estabilização associado à postura, sem e com carga em membros superiores e inferiores. Então, eu tenho, dentro desse conceito de treinar e estabilização associado à postura, posturas básicas para a gente trabalhar. Aonde a postura deitada é só uma postura de aprendizado, aonde a gente vai gradativamente aumentando o tempo nessas posturas, sentado em pé, porque tem mais ação da gravidade. E é onde eu trabalho os pontos chaves, o melhor alinhamento da coluna, o autocrescimento, é onde eu posso usar apertar um anel do Pilates, um abrir, um elástico, usar movimento da perna de adução, de abdução, ao mesmo tempo que eu faço adução, abdução do membro superior, ou eu intercalo. Quando eu faço adução do membro inferior, eu faço a abdução do membro superior, sempre trazendo o ponto-chave, o alinhamento da coluna, o autocrescimento. Eu estou falando isso hoje e a gente já falou isso na primeira aula da semana passada. Né? A gente falou bastante disso na primeira aula. Então, depois, essa primeira aula está lá gravada no Clube da Fisiopélvica. Quem não assistiu, pode assistir também, tá? Treinos de mobilidade pélvica para fluidez e para estabilidade durante o movimento. Então, depois que eu treinei essas posturas básicas, treinando a estabilidade com carga, eu vou trazer o movimento com essa estabilidade. E eu posso trabalhar as posições básicas também. E aonde eu vou evitar um excesso de tensão para um equilíbrio tônico, onde eu tenho ativação e não tenho aquela crispação, aquele tensionamento excessivo quando eu faço a mobilidade. Então, é isso que é esse movimento integrado também, tá? E eu posso trabalhar isso em posições básicas e eu posso trabalhar isso em evolução de posições, que é o próximo passo. Depois que eu trabalhei as posturas básicas, trabalhei a mobilidade nas posturas básicas, eu posso evoluir para exercícios de ponte. E dentro do exercício de ponte, eu posso evoluir de diversas formas.
trazendo mais carga, mais resistência, mais dificuldade. Posso usar diferentes recursos dentro deste conceito do trabalho do exercício de ponte. A mesma coisa do gato. A posição de gato eu posso chamar de 6 apoios, se eu considerar os dedinhos do pé também apoiados no chão, tá? E aí, de gato, eu passo para semi-ajoelhado. O semi-ajoelhado, né? Eu posso fazer um agachamento no semi-ajoelhado, que é o afundo. Eu posso trabalhar o agachamento de diversas formas para trazer aquela contração, ativação do glúteo, né? De toda a estabilidade da pelve lateral, né? O tibial anterior, que traz mais essa contração da musculatura lateral dessa pelve, do glúteo médio, do glúteo ali também, quando eu faço agachamento, isso é muito importante. O apoio dos pés no chão, que empurra os pés e traz mais ativação do abdômen durante o agachamento. As oposições do topo da cabeça com os isquios, esse autocrescimento, esse criar espaço na coluna quando eu faço agachamento. Os exercícios abdominais que eu trabalho de forma direta mesmo, com a contração ali, concêntrica, aproximando origem e inserção, e também os trabalhos de abdominal, onde eu trabalho com a contração excêntrica no alongamento. Os trabalhos de abdominal, onde eu foco no equilíbrio, né, de agonista-antagonista, para trazer essa contração do abdômen sem precisar pedir a contração do abdômen, né? Então, é aprender, aprender, aprender sempre sobre movimento, sobre evolução. Este é o desafio, tá? E aí, o passo muito importante da cinésio, que não resolve nada você fazer uma sessão maravilhosa, sendo que você não trabalha os treinos funcionais. Você não trabalha posturas de equilíbrio, você não pensa no que ela faz em casa, no trabalho, na atividade física, você não pensa em adaptar isso. Todos esses passos que eu falei das cinésios tem que estar numa sessão de físio, num atendimento de fisiopélvica, de cinésio pélvica, isso tem que estar, esses conceitos, porque não é excesso de exercício, mas é um exercício focando nessa exploração desses conceitos, às vezes exercícios simples, você trabalha todos esses conceitos e você tem que aprender a fazer isso, fazendo. E depois ela tem que aprender a colocar aquilo que ela sentiu, percebeu na vida prática dela, senão não faz cinésio pélvica, senão não tem transformação, senão é você fazendo por ela quando você coloca o eletrodo intravaginal. Tá? Tudo bem? É sempre uma escolha, né? Aquilo que você quer, aquilo que você pode, né? E aí, mas você também merece isso, porque quando a gente vê a transformação que o movimento traz para a pessoa, né, em termos emocionais, em termos de empoderamento, nossa, é transformador o que a gente tem feito aí nessa pelve feminina. É uma coisa fantástica, assim, o que transforma a vida dessas mulheres. E às vezes essa transformação, quando a gente pega uma paciente com dor e a gente consegue gerenciar essa dor dela, e depois, à medida que a gente vai acordando aqueles músculos que não sabiam que eles estavam ali, nossa, vem uma potência de um feminino, de uma força que você fala, nossa, estava ali obscurecido por aquela dor, por aquela tensão. Progressão do aprendizado do movimento. Inicie com exercícios básicos que permitam ao paciente aprender os padrões de movimentos corretos, tá? Isso é o princípio da cinésio. Iniciar sempre com exercícios básicos. Esses exercícios básicos vão trazer o aprendizado de padrões de movimento, que ela vai usar nessa evolução. Você vai utilizar feedback visual, verbal, tátil, é colocar a mão, é mostrar no espelho, é fazer com que ela olhe, fazer com que ela sinta, para ajudar a paciente a entender e executar corretamente o movimento. E às vezes a gente vai ter que fazer na gente, pensar em alternativas de comando para que ela possa desenvolver esse aprendizado. Avance gradualmente para exercícios mais complexos, à medida que o paciente demonstrar
competência nos movimentos básicos, tá? Não traga exercícios, movimentos aonde ele não consegue realizar com uma boa coordenação. Então, princípios básicos, bonitos, escritos aqui, anota, medita, coloque post-it, vai para a sua prática com muita abertura no seu coração e na sua mente para absorver, para sentir no seu corpo tudo aquilo que o exercício pode ser de melhor, tá? É muito legal isso aqui, esses princípios básicos. Comece sempre com cargas leves e progressivas, vai aumentando a intensidade à medida que a paciente ganha força e tolerância ao exercício. Aumente a resistência, o número de repetições e séries conforme apropriado, mas sempre mantendo a segurança do paciente em mente, tá certo? Parece coisas básicas, mas é importante você focar nisso, porque o ganho de lesão, às vezes, vem com exercício feito de forma errada, no número de repetições errada, com carga errada, tá? Aí, assim, varie os exercícios e as cargas para evitar adaptações excessivas e garanta uma progressão equilibrada, tá? Então, a gente vai adaptando, vai trazendo a segmentação, mas depois a gente tem que trazer essa progressão dinâmica, fazer com que tudo aquilo que foi trabalhado de forma segmentada possa ser integrado de uma forma fluida, tá? E não esquecer de que o paciente precisa aprender. Então, educar o paciente faz parte de um princípio da cinésio. Fornecer orientações claras sobre a execução correta dos exercícios. A importância da aderência ao programa de exercícios e estratégias para prevenir lesões. Então, assim, tirar foto, gravar vídeo, mandar o que ele está fazendo, né? Às vezes, organizar folhetinhos que instruem o paciente, tudo isso ajuda muito. Incentive o paciente a integrar os exercícios terapêuticos em sua rotina diária e a manter um estilo de vida ativo e saudável, tá? Então, a gente não cuida só de assoalho pélvico, a gente cuida da pessoa, com tudo que vem no pacote, tá? E programa terapêutico não é pacote, por favor. Pacote você compra no mercado. Programa terapêutico não é protocolo, receita de bolo, tá? Programa terapêutico é adaptar às necessidades da paciente, aos objetivos dela, e você utilizar uma caixinha de ferramentas com tudo que você tem de experiência de vida, de experiência profissional, para o melhor que você pode conseguir dela. Extrair da pessoa. Ele é personalizado, individualizado, isso é o que faz a diferença, tá? Certo? Consegui quase terminar nossa aula, né? E agora que você viu tudo, você tem a oportunidade de aprimorar as habilidades com a cinésio pélvica. E a gente vai ter curso a cada 4 meses aqui em São Paulo, com turmas pequenas, de 6 pessoas, aonde eu consigo trabalhar, segmentar isso, focar nessa avaliação bem feita, na prática da avaliação bem feita, na prática dessa cinesioterapia pélvica, né? E tá ali com vocês, trocando a experiência com vocês, né? A minha experiência com a experiência de vocês, tá? E a gente consegue fazer isso bem em 2 dias, sexta e sábado. Para quem viaja, é ótimo, porque pode viajar durante a noite, chega aqui, vai direto para a clínica com a mala e cuia, depois vai lá para o hotelzinho que a gente indica, que é na própria rua do curso, tá? E aqui, gente, ó, os valores para vocês. Dá para dividir no cartão de crédito, mas tem juros do parcelamento. Então, 997 até de 31 de maio, 1.297 de 1 a 30 de junho, então tem tempo para vocês se programarem, tá? E de julho a agosto já tem um valor aí maior de 1.497,
tá? Então, eu quero ver vocês praticando cinesioterapia pélvica, né? Se programando para estar aqui em São Paulo, né? Ah, Lírios não dá agora em agosto, então vamos pensar, no final do ano eu vou estar fazendo alguma coisa, talvez em novembro, final de novembro, né? Então já sabe que tem isso, já se programa, porque vai fazer a diferença a gente estar junto nesses encontros, tá? E eu recomendo para vocês o Clube da Fisiopélvica. Então, eu deixei o link lá no chat, eu vou ler agora as perguntas do chat, tá? Depois, qualquer coisa, se quem não conseguiu parcelar, eu tinha liberado o parcelamento do link, mas quem não conseguiu parcelar, fala comigo que eu vou dar uma olhada para entender o que está errado nisso, tá? E se programem, venham para São Paulo, façam parte do Clube da Fisiopélvica, né? Se organiza, porque lá tem muito conteúdo, tá? Tá? E aí, lembra que toda primeira terça do mês tem clube, tem a terça do clube, sempre com aulas de. Na verdade, não são aulas, é um bate-papo gostoso para discussão de caso ou discussão de artigo, é isso aí. Então, gente boa, como é que vocês estão aí com tudo isso que eu falei? Então, Liris, eu gostei muito, ver assim que tem muita coisa que se atualizou, né? Igual eu falei assim, que eu tô meio perdida. Não é que é meio perdida, tem uns 2 anos que eu tô fora do mercado, meio que fora do mercado, né? Porque não estou fazendo curso, não estava estudando por causa da gestação, né? E agora eu estou voltando. Eu vou até ver para me ver se eu consigo estar indo para fazer esse curso, né? Em agosto. Só que eu gostei muito mesmo, aprendi bastante, até mesmo porque eu vou voltar agora para essa técnica da cinésio voltada para o paciente de exercício, né? Uhum. Vou sair um pouco de maca, né? É isso. Isso já é um ótimo desafio, né? Só de Isso. você começar a pensar em como você vai fazer, É, né? é isso aí. Eu vou ter que sair, eu vou ter que cuidar das crianças, Tá mas aí eu bom? vou conversando no WhatsApp, Isso, vai tá? mandando. E eu vou ver esse negócio do parcelamento, tá? Essa Tá. aula, essa aula fica no clube, tá? Eu vou dar uma olhada agora como é que é esse link de parcelamento, porque eu tinha liberado o parcelamento, tá? E aí eu vou ver aí, quem quiser, manda mensagem no meu WhatsApp e vai se programando para estar aqui em agosto ou novembro, tá? Ah, então tá bom, então. Foi um prazer. Um beijo, Beijo. Tati. Obrigada. Tchau. Tchau. E aí, Ângela, como é que foi para você?